Se Deus quiser, dessa vez vai ser diferente. Quem viveu 2008, quem viveu 2009 no Maracanã, fazendo final contra a LDU, perdeu o título nos pênaltis, essa parada tá marcada. E o título da Libertadores do ano passado deu uma amenizada nisso aí. Mas tê-los novamente numa final agora, no início do ano, na Recopa, traz esse tipo de lembrança pra gente de 2008 e 2009. Isso não é legal, mas vamos deixar essas paradas pra lá. Vamos pensar agora nesse jogo, no que o Fluminense precisa fazer para reverter esse placar e conquistar o título dessa vez. Dessa história de hoje, desse jogo, dessa quinta-feira, ser diferente do que foi nos outros anos. Há fatores que contribuíram muito para a perda daqueles títulos. A altitude, a goleada que tomou lá no jogo de ida, tendo que fazer um placar elástico no jogo da volta, pênalti não marcado no Washington, expulsão do Fred na Sul-Americana, cera no segundo tempo, a bola não rolou, prorrogação também, a bola não rolou. Árbitro argentino apitando o jogo, como é no caso desse aqui agora. Tiveram vários fatores. E a história, pra gente, não começou legal nessa final da Recopa Sul-Americana. Porque pra você ver o trauma, porque nos fez lembrar de 2008, 2009. Um pênalti claro, 1-0, altitude, o time sofrendo com a altitude. Um pênalti claro em cima do cano, um pênalti duplo, né? Uma pisada no pé do cano, um empurrão na hora que ele ia concluir o lance. Tomar um gol no finalzinho, a forma como é que foi, com a LDU pressionando o jogo todo, o Fluminense não jogando bem, encurralado nas cordas. Aí nos remete a 2008 e 2009, mas eu espero que nesse jogo da volta, e eu creio que vai ser assim, a história será diferente. Com esse grupo de jogadores, com a experiência do título da Libertadores, coisa que a gente não conseguiu contra essa LDU em 2008, mas a gente conseguiu contra o Boca Juniors no ano passado, com a experiência desse título, com o time praticamente ali quase completo, né? Acho que o Fluminense tem tudo para escrever diferente, escrever de uma forma diferente essa história, para que eles não façam a trinca e o Fluminense conquiste esse título e a torcida do Fluminense saia feliz e satisfeita do Maracanã. É esse o papo. Fé, confiança de que este ano, nessa Recopa, a história será diferente. Fluminense LDU, o título vale 9 milhões para o campeão, 2 milhões e meio para o vice. A arbitragem, Maracanã, 21h30, tá? A arbitragem Facundo Têdio. A importância do Fluminense resolver a questão ali no primeiro tempo. Até para mudar a postura do árbitro e da LDU. Por que eu estou dizendo isso? Esse árbitro argentino foi muito criticado na Copa do Mundo de 2022. Os jogadores portugueses, quando foram eliminados pelo Marrocos, ele apitou esse jogo, reclamaram muito que no segundo tempo a bola não rolou. O Marrocos se aproveitou muito da cera e ele não coibiu isso. Isso me preocupa para o segundo tempo. Então é importante o Fluminense estar ganhando no primeiro tempo, para no segundo tempo a LDU sair para o jogo. Porque, amigo, eles vão botar esse 1-0 debaixo do braço e vão com ele até os pênaltis, para onde for, eles vão ficar segurando esse 1-0. E o Fluminense tentando furar uma barreira, que é complicado. Então que o Fluminense resolva logo no primeiro tempo para mudar a postura deles e não ficar na mão do árbitro no segundo tempo, picando o jogo, marcando falta boba, não sei o que, conversando. É assim, quando o árbitro não quer que o jogo aconteça, que está favorecendo um time que ele quer que vença a partida, ele começa a falar, conversar, parar o jogo, discutir, há menos tempo de bola rolando. Isso me deixa preocupado. Eu espero que o Fluminense resolva essa questão no primeiro tempo. Entrar no primeiro tempo, entrar nos minutos iniciais, 15 minutos iniciais, são importantíssimos para o Fluminense. Um gol ali com 15 minutos de jogo já muda completamente o cenário. E esse Facundo Têdio, esse argentino, e os árbitros argentinos são muito permissíveis a ser. Estatística, 9 jogos, tá ali igual, né? 4 vitórias do Fluminense, um empate, 4 vitórias da LDU. O problema é que eles conquistaram 2 títulos em cima da gente. Em 2008 e em 2009, nesse mesmo cenário que é o Maracanã. Esse é o maior problema. Eles estão com 16 jogos sem perder. Mas, nesse ano de 2024, eles só fizeram um jogo oficial, que foi justamente em cima do Fluminense no jogo de ida lá em Quito, no Equador, pela Recopa Sul-Americana. Foi o único jogo oficial deles. Os jogos anteriores foram amistosos, preparatórios para essa grande final.
mas contando o ano 2023, estão 16 jogos sem perder. Provocação, polêmica, Felipe Melo. Olha o somatório da irritação. O Felipe Melo questionando, reclamando da arbitragem no jogo de ida. O presidente da LDU respondendo o Felipe Melo, respondendo muito mal e sem educação ao Felipe Melo. A camisa provocativa que eles chegaram no Rio de Janeiro, dizendo mais uma vez no Rio, mais uma vez o que, cara palha? Mais uma visita ao Rio de Janeiro, mais um passeio no Rio de Janeiro, mais um jogo no Maracanã ou mais um título no Rio de Janeiro? Então tem uma dupla interpretação aí que parece mais uma provocação no meu modo de ver. E a declaração do goleiro Domingues, né? Abrindo aspas aqui para ele diz o seguinte: assim como eles, tentaremos sujar o jogo. O que ele quis dizer com sujar o jogo? Acho que quem sujou o jogo de ida foi o árbitro, não marcando o pênalti em cima do Cano. Então tá vendo como o clima não é legal? Teve hoje aquela troca de camisas dos presidentes, o Mário pegando a camisa do Fluminense para o presidente da LDU e retribuindo, para dar uma amenizada nisso aqui, mas o clima não tá legal. A torcida tá bem pilhada para esse jogo. Vamos para a escalação da LDU, para a gente ter um panorama de como eles vão a campo. O goleiro é o Domingues, o falador. O lateral direito é o Quinteiro, praticamente o mesmo time. O zagueiro, o Adé, e ao lado dele o Mina. Na lateral esquerda, o Quinhões. O meio de campo com Piovi, Zambrano, Gonzalez e Estupinian. No ataque, Julio e Hurtado. O técnico é o José Alcacer, o espanhol, que deve estar lá na tribuna assistindo o jogo, porque ele não pode ficar na beirada do campo, porque ele tem registro para isso. Então é isso, eu coloquei aqui no meu registro que vão jogar no erro do Fluminense, claro, linhas recuadas, esperando o Fluminense propor o jogo. Vai ser completamente diferente do que a gente viu em Quito, em que eles tinham o oxigênio extra, o Fluminense é oxigênio de menos, a postura avançada para fazer o resultado em Quito, porque eles sabem, a postura ofensiva da LDU no jogo de ida é porque eles sabem que no nível do mar não dá para brigar tecnicamente com o Fluminense. O Fluminense é bem mais, o Fluminense é bem melhor. Como foi em 2008, como foi em 2009 e agora, o Fluminense é o atual campeão da Libertadores. Então, se eles queriam criar um resultado, ter um resultado para o jogo da volta favorável, eles tinham que resolver essa questão lá em Quito. Por isso essa postura tão ofensiva da equipe equatoriana de colocar quase todo mundo em cima ali da entrada da área do Fluminense, o Fluminense nas cordas tentando sair e não conseguindo. Mesmo assim tiveram várias oportunidades, só fizeram um gol no finalzinho da partida. O jogo ia para um 0-0. Porque eles sabem que no Maracanã as coisas não andam dessa forma, como foi em 2008 e 2009, né? Conquistaram no pênalti, o Fluminense teve um prejuízo danado no jogo de ida e conseguiu reverter, mas não a ponto de evitar a prorrogação e os pênaltis. Eles conseguiram esse 1-0, eles vão ficar abraçadinhos com esse 1-0, vão se fechar, vão esperar o Fluminense, e quando o Fluminense propor o jogo, uma roubada de bola, um erro de passe, apostar no contra-ataque para matar a partida. É esse o jogo da LDU. Eu dou minha cara, pode botar aí o comentário de vocês, na minha opinião é isso que vai acontecer. A LDU fechadinha, o Fluminense propondo o jogo, o Fluminense tentando furar a retranca da LDU. Aí o Fluminense tem que estar atento a isso, a contra-ataques, a erros no passe. O Fluminense tem que ser cirúrgico. E as chances, quando começarem a surgir, o Fluminense tem que resolver. Chute de fora da área, cruzamento na área, jogadas laterais, corredor, participação dos laterais. Espero que o Samuel participe do jogo, assim como o Marcelo também do lado esquerdo, que podem jogar até como alas mais avançados, mais à frente, para empurrar e utilizar esse corredor com áreas pelo lado direito, com Keno pelo lado esquerdo, para que o Fluminense use os cantos, porque no meio de campo, ali no setor, ali na cozinha, vai estar muito interditado, eu não tenho dúvida disso. Então que o Fluminense use bastante as laterais. E por favor, nessa do Fluminense usar somente o lado esquerdo e deixar o lateral isolado lá do outro lado, alguém por favor inverte o lance para lá, o Fluminense distribua e o Fluminense use os dois lados do campo. Porque se o Fluminense congestionar somente um lado, vai facilitar para a LDU. E é assim que eu vejo esse jogo. Vamos falar da escalação do Fluminense? O Fluminense que vem uma derrota para o rival no último jogo, está em atividade.
Tem a volta do John Kennedy, que ficou fora do jogo de ida lá em Quito, no Equador. Para mim é um grande reforço o retorno do John Kennedy, porque o moleque tem estrela e não pôde participar do jogo de ida porque foi expulso na final da Taça Libertadores. Provavelmente a gente vai ter o desfalque do Marlon, o zagueiro Marlon, que ainda está sentindo dor. Ele treinou, mas pode ser que ele fique de fora da partida, por dores no joelho. Quem deve participar do jogo, que é importante, é o Samuel Xavier. A chance dele ser relacionado é muito grande. Já o Marcelo, vai depender do Marcelo estar na partida. Pelo menos ser relacionado e estar no banco de reserva. Eu acho que os dois vão ser relacionados. Mas depende muito da opinião do Marcelo e também um pouco do departamento. Mas se o Marcelo estiver confiante para entrar, para ser relacionado, ele pode até jogar como titular nesse jogo. Então vamos aguardar. Deve ser aquele teste de vestiário. A opinião do jogador vai ser muito importante, segundo a imprensa está passando. A escalação é a mesma. A escalação do Fluminense é a mesma, que você sabe de qual é salteado, apenas com essas duas dúvidas. E também uma no sistema tático. Fábio no gol, na lateral direita o Guga. O Samuel deve ser opção de banco. A dupla de zaga com Felipe Melo e Thiago Santos. Na lateral esquerda o Marcelo ou o Diogo Barbosa. No meio de campo, André, Martinelli e Ganso. E os três atacantes, Keno, Arias e Germancano. Foi testado durante o treinamento o 4-2-4 utilizado contra a retranca do Olímpia do Paraguai, que deu muito certo. Aí o meio de campo seria da seguinte forma, com Ganso e André. Apenas um volante. Aí quem sai dessa equação é o Martinelli, para a entrada do JK. Jogar os dois ali, centralizados na grande área, o Arias aberto, o Keno aberto e os dois centravantes em cima da zaga da equipe da LDU, que é bem interessante. O Cano no tumulto, uma hora lá no tumulto no meio dos dois zagueiros, o JK vem buscar, ou o JK que é baixinho e rápido e faz aquele giro rápido a lá Romário no meio dos zagueiros, o Cano vem um pouquinho mais atrás, que funcionou bastante também naquele jogo contra o Olímpia. Então pode ser que aconteça isso. Pode ser que aconteça isso. A gente está pensando que vai entrar um 4-3-3, que está todo mundo acostumado, e o Diniz, que é desses, ir num 4-2-4, apenas com o André e Ganso no meio de campo e 4 atacantes. Porque sabe que vai ter que reverter o placar. 1-0 não serve para o Fluminense. Se o Fluminense venceu, ganhar o jogo com um placar simples, 1-0 de vantagem, o jogo vai para prorrogação. E se persistir, vai para os pênaltis. 2 gols de diferença, o Fluminense é campeão. Então acho que o Diniz vai para cima dos caras, como fez com o Olímpia, está no Maracanã, estádio lotado. Eu acho que pode pintar uns 4 atacantes e o JK como titular nesse jogo contra a LDU. O Fluminense vai para tudo ou nada. É como eu falei, é inadmissível perder o 3º título para o mesmo adversário no Maracanã. Agora a história será diferente, eu creio nisso. Deixe seu comentário, deixa o like, se inscreva, compartilha. Deixa eu ver se está tudo aqui. Importante, eu sabia que estava faltando alguma coisa. O Fluminense vai fazer o mesmo esquema que fez lá com o Boca Juniors na final da Taça Libertadores. O Fluminense não costuma se concentrar nos dias de jogos, mas dessa vez será diferente. O Fluminense vai concentrar para essa final contra a LDU, como fez com o Boca Juniors. Então somente nas finais o Fluminense vai se utilizar disso, de concentração total. Vai concentrar lá na Barra, como fez no jogo contra o Boca, e deu certo. Conquistamos o título. Então o Fluminense concentrado no hotel, lá na Barra da Tijuca, para essa final. Deixa o like, se inscreva, compartilha. Até o próximo vídeo.